Vamos então começar a fazer esses volumes principais aí do corpo. Quando ele começar a se formar, a gente já coloca jaquetinha e tal. Agora é a hora, hein? Isso. Mas vamos começar a dar um volume interessante aí para esse corpo. E de novo, cuidado para não sair tacando músculos e formas a esmo, tipo Sim. de cabeça, para depois olhar a referência e tentar no move fazer com que aquilo se encaixe. Não é bem assim. Então, vamos lá. O seu modelo está com Dynamesh, está com Polygroups e Dynamesh. Então, ó, uma coisa interessantíssima aqui. Antes da gente começar a modelar, eu falar disso especificamente, só um aspecto técnico. Tá. Se eu der agora e muitos das pessoas que estão acompanhando a gente fazendo um modelo também que partes se encostam ou chegam muito próximo. Se eu der agora um Dynamesh e ficar recalculando o Dynamesh durante o processo, que eu vou precisar, o braço vai colar no outro. Aí você acaba tendo que mentir na pose, distanciando, ou seja, deixar ruim para que o Dynamesh não faça merda. Então, só que como é que eu trabalho com isso? Primeiro, o que eu vou mostrar até para corpo nu funciona. O que eu vou mostrar é o seguinte: se na hora de eu recalcular o Dynamesh, eu ligar a opção de... Deixa eu desligar Blur. Deixa eu tirar o Dynamesh. Porque você mexe no Blur com o Dynamesh ativo, ele vai recalculando. Então eu vou tirar o Blur. E eu vou recalcular o Dynamesh com a opção de grupos ligados. Ligado. E nesse momento já pode estar até o dobro aqui, 256. E aí eu vou dar um Dynamesh. Quando eu fizer isso, o que aconteceu? Ó? Ele separou. Ou seja, ele não cola um grupo no outro. Pode estar encostado, pode estar inclusive atravessando. Ó. E se eu recalcular, não adianta. Ó. Continua uma coisa separada. Ele não gruda. Boa. Só que aí você diz, mas isso aqui, ó, essa emendinha. Olha, até quando o corpo é nu, eu modelo assim, ó, não tem problema. Isso é só uma blocagem, ó lá. Ó. Depois no final, eu faço com que tudo vire um Dynamesh só e tum, aí ele cola. Boa. Ou seja, não tem problema nenhum. Nesse modelo, vamos dizer que se tivesse problema, nesse não teria. Por quê? Porque já não tem mesmo a emenda do peito com o braço. Você não vê, você tá com roupa por cima. Ou seja, todas as emendas dele, ó, você tem separação de roupa, de tecido, então não vai mostrar isso aqui. Isso aqui, ó, não vai mostrar. Porque ele vai ter uma calça. Sim. Mas mesmo sendo nu, funcionaria. Legal. Se fosse. Então é bem legal isso, assim eu consigo trabalhar. Veja que eu dobrei a quantidade de... Olhando assim parece muito, mas como ele já está bem na pose, está com volume bom, tá até pouco, ó, para fazer as formas, mas já funciona. O que a gente vai fazer aqui, essa técnica lembra bastante o One Dynamesh, que é a observação total do que está acontecendo ali, certo? E eu aconselho as pessoas a não fazerem o rosto agora, fazerem o corpo e acompanharem o vídeo. Quem está querendo correr na frente para mostrar eficiência, está querendo mostrar eficiência ou você está querendo aprender? Se você já é bom, você nem precisa seguir com a gente. Se você está precisando aprender, siga com a gente. Mas a galera está precisando aprender, corre na frente. Vamos pensar em corpo por enquanto. Aí, o processo aqui agora vai ser de observação numa forma um pouco diferente. A gente vai, basicamente, não pensar isso é um bíceps, isso é um tríceps, isso é assim, isso é assado. O que a gente vai fazer é deixar a intuição e a observação ativar e perceber espaços. Por exemplo, eu tenho uma linha aqui que é um pouquinho inclinada, de repente eu tenho esse corte, aí o bíceps faz isso meio que numa reta, depois ele faz isso, depois ele quebra, depois a musculatura faz isso, dessa musculatura do antebraço sai aqui com a inclinação dela vai sair o músculo do bíceps, e aí eu começo ao tempo inteiro nesse meu processo de observação a ver a coisa de que forma. Primeiro, eu tenho uma quina aqui. Quando que a forma muda de direção bruscamente? Ela vem, faz um pico, depois tem quase uma reta, depois tem uma curva. Aqui tem uma curva. Aqui eu tenho uma reta perfeita.
Muita gente sem perceber já fez É isso. verdade. Isso é uma reta. Essas pequenas geometrizações que juntas formam uma curva, ou seja, uma coisa é isso aqui, ó, Douglas. Uma coisa é isso. Vou botar assim. Outra coisa é isso aqui, ó. Sim. Aí de repente vem uma curvinha, aí vem uma reta, outra reta e uma curva. Ou seja, às vezes a forma é assim, mas a gente entende assim e reproduz desse jeito. Porém, existe uma perda muito grande de uma para outra. Deixa de ser uma coisa que parece mais real, suave, caótica, para um modelo meio que de pano. Parece chantilly, né? Um bonequinho de pelúcia, ele não consegue ter uma quina, Sim. porque a forma é muito macia para se sustentar uma quina bruta igual uma faca. Sem contar que muita coisa assim é feita para criança e não pode ter quina. Senão... Então acaba que a gente muito facilmente transforma os bonecos num modelos 3D numa pelúcia. Se não observar isso. Por exemplo, aqui eu tenho uma retinha, de repente é outra reta. Aí eu tenho uma leve curvinha, ou quase que uma reta, depois outra reta. Ó, reta e reta e reta. Ó. Boa. Você vê que o cara, quando blocou no lápis, ele já blocou assim. Ele não fez o bíceps assim, bíceps, né? Aí veio pra cá, fez fez o antebraço, fez assim, não. Ele vai mudando, ele vai redirecionando a forma. Às vezes quando tem umas partes até meio curvas, de repente tem uma reta. Então a forma como ele mesmo pincelou, que imita o que acontece na realidade. Se você pegar uma foto de um ser humano, você vai ficar pasmo de quantas retinhas dessa tem. Isso não é só no desenho dele. Isso aqui no nosso ombro é muito assim, é uma reta. Olha lá, é um bico. É. Mas ó, outra retinha aqui, outra reta, reta, reta. Olha como essa reta e essa reta não se encostam. Tem um espacinho aqui que seria esse cara, que é o braquial, só que ele afundou e ele parou de fazer volume. Mas tem um espaço dele aqui, ó. Então eu tenho uma reta aqui, eu tenho outra aqui, eu tenho um espaço. Olha como ele fez isso e ele até brincou exagerando um pouco, porque é uma estilização que também funciona em 3D. Essa distânciazinha aqui, ó, entre alguns músculos, alguns se encostam, estão bem compostos. Outros têm uma distância lá, você vê o braço não encostando, o ombro não encostando no bíceps. É. Isso funciona, desde que não seja só isso. Não, aqui já encostou de novo, já virou uma coisa única, único. Só aqui que tem um pouquinho disso. Basicamente é só aqui, ó, que tem um pouco disso. Então, veja, não é bíceps, tríceps. Não, eu tô falando aqui de retas, curvas, triângulos. Olha o que eu tô falando, Douglas. É um One Dynamic. Sim, One Dynamic. Eu tô falando aqui, ó. Eu tenho um trapéziozinho aqui. Ou você pode ver um triângulo aqui. Aqui, ó. Com essa ponta aqui bem triangularizada. Olha as formas que a gente tem. Olha esse quadradinho aqui, esse retangulinho, né? Olha esse triângulozinho daqui. Olha esse espaço. Olha o quanto é esse tamanho em relação a esse. Olha o quanto é esse tamanho em relação a esse. Essa altura com essa altura. É verdade, tem. Só que eu estou verbalizando um pensamento que ele tem que ser produzido de forma intuitiva. O que é de forma intuitiva? Não é você falar, tem uma reta aqui, aí você faz a reta. Ah, mas essa reta é inclinada, quantos graus? Então deixa eu checar. Aqui é vertical, horizontal e 45 graus. Aí você vem aqui, são 45 graus. Não. Essa ideia é justamente para que você ative uma visão espacial, que ative sua intuição de sentir que tem que abaixar, que tem que aumentar. E justamente desligar o raciocínio lógico. Então, a partir do momento em que eu pego isso, que é intuitivo, e começo a transformar num raciocínio lógico, quando você vê, o que acontece? 2 mais 2 para mim dá 4. 2 mais 2 para você dá quanto? Ah, dá 6, né? Não, falando sério. 4, né? 4. Então o que acontece? Dá pra quebrar o gelo. Né? O que acontece? Na forma lógica, a gente pensa igual. Sim. De forma intuitiva, é diferente.
Então, a partir do momento em que você pega a intuição, que é sua, e transforma ela numa lógica, o que acontece? Ah, isso é 45 graus. Então, você para de observar exatamente o que é isso, esse tamanho, porque sua cabeça já conhece, como 2 mais 2 é 4. Não importa se você escreve 4 com uma letra mais redonda, com a letra quadradinha, é 4. Então, o resultado é o mesmo. Então, você está aqui pensando, ó, pronto, é uma linha inclinada a 45 graus. Mas eu não tenho que pensar isso, eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir as formas. E até mesmo quando eu vejo um quadrado, eu não penso quadrado. Não, eu tô... modelar sem pensar é você ficar aqui só prestando muita atenção naquela forma, olhando ali, e você não para de olhar, você fica assim, ó. O olho, por isso que é bom a referência estar próxima, para não ficar assim com a cabeça. O olho aqui, ó, na minha olhada aqui, ó, eu giro um pouquinho meu olho, eu vejo as duas coisas. E eu tô só observando o que está acontecendo e tentando sentir. Não é pensar, a 45 graus, eu acho que eu botei 35. Não. Mas é sentir. Eu acho que isso é mais inclinado. Eu acho que isso é mais para baixo. Eu acho que isso é menor. Mas não verbaliza o pensamento. Sim. Só observa, sente e age. E isso parece ser meio louco, mas sim, aos poucos você vai conseguindo atingir isso. Quando começar a ficar cansado, vai ver que tá a lógica querendo entrar. É como se fosse, cansou um braço, entra outro braço. Aí é o momento de que não conseguir controlar, então é o momento de parar por hoje. Então é importante isso. E a lógica, ela não pode ser desligada. Imagina que a gente tenha 2 cérebros. Um é uma criança que está ali brincando numa área e ela vai brincar, jogar coisa para lá, ou seja, ela vai estar livre dentro daquele espaço. E o outro é um adulto que está tomando conta daquela criança. Ele deixa ela brincar tranquilo, mas ela está subindo na janela, pode cair. Dali ele diz, aqui não. Então ele controla algumas coisas para que aquilo não fique... Então, eu estou o tempo inteiro trabalhando com essas duas coisas. Primeiro eu olho de longe, eu percebo o seguinte, que na referência, uma coisa que a gente já comentou, ele está com o braço completamente de lado, então esse antebraço tinha que estar, para ele fazer esse formato com o cotovelo e girar, então o bíceps tinha que estar aqui e o tríceps meio que expondo quase tudo aqui do tríceps. E agora? Entendeu? Porque o tríceps tinha que estar aqui. O que ele fez? Ele girou o braço, não sei se vocês conseguem ver o meu braço. Ele girou o braço, ele deixou o braço bem assim, né? O bíceps para lá, tríceps para o lado, bem de lado. Você não está vendo muito tríceps, nem está vendo muito bíceps. Você está vendo aqui, ó, igual a câmera está me vendo, ó, bem de lado. Mas o cotovelo, ele jogou assim e quebrou o braço para dentro. Mas ó, quando eu faço isso, meu bíceps aponta aqui, ó, para minha axila, para baixo do peito. E eu exponho meu tríceps. Então ele quebrou o braço aí. Tô querendo falar mal dele, funcionou em 2D, mas em 3D vai ficar ruim. Então esse braço que eu tô vendo aqui, eu tenho que copiar ele nesse ângulo, ó. Quando eu girar assim, ele vai estar diferente Diferente, mas não é uma coisa que dá para ser diferente, que não estraga a peça, que não acaba com o sentimento da peça. Porque quando eu fizer assim com o corpo, eu vou estar vendo o braço idêntico a esse, nessa posição. Igual, copiar e colar. Quando eu olhar ele, o modelo, como eu vejo na revista, eu já não vou estar vendo o braço assim, com o tríceps e o bíceps dividindo no meio. Eu vou estar vendo o tríceps todo exposto aqui quase, ó. O ombro vindo aqui, ó. Certinho, a parte do tríceps para cá, ou também para cá. E o bíceps meio que se escondendo ali. O braquial, que é esse cara, vai estar praticamente aqui, ó. E a gente vai ver só um pouquinho do bíceps ali. Para que eu possa justificar esse braço para cá. Caramba, ressacado, hein? Então, se eu olhar nessa posição, eu vou tentar achar o braço dele lá. Entendeu? Isso aqui. E aí o meu atalho é Alt 1 para o Zap Link. Document Zap Link. Tem aqui esse aqui, ó. Custom 1. Então, toda vez que eu venho aqui Alt 1, ele já vai virar. Então, Document, Zap Link, Custom 1. Quem não tiver atalho. Então, eu tô aqui modelando daqui a pouco Alt 1, que é a minha trava para eu comparar aquilo. Entendeu? Então, vamos embora.
Primeira coisa que eu me preocupo, ao invés de já sair fazendo conteúdo interno, é ver um pouco da silhueta também. As perguntas que eu tenho que fazer para mim, mas não pergunta verbal, simplesmente eu checo, eu ajo, entendeu? A distância desse ponto para esse ponto, será que isso é mais magro? Ou seja, então eu começo aqui a agir, só até por enquanto esconder isso, não precisa não. Vou tirar a perna, talvez, um pouquinho, e aí eu começo a tentar encontrar coisas. E às vezes o meu cérebro cria alinhamentos, tipo, esse ponto aqui, se subir uma reta, olha onde bate no ombro. Olha aqui, eu preciso de mais ombro ou eu preciso do cotovelo mais para dentro? Geralmente o erro tá nos dois. Um pouquinho de cada. Então eu movo um para a esquerda e outro para a direita. É sempre assim. Então ó, eu vou trazer isso um pouco mais para cá. Aí eu jogo o ombro, eu vou sentindo. Será que eu joguei muito ombro? Então, tem que confiar no sentimento, porque ele é o combustível da arte. Aí você, mas eu prefiro confiar. Esse é o problema. A gente prefere confiar no nosso lado racional, porque ele é uma certeza. 2 mais 2 são 4, ponto. Só que é a certeza que é o que mais te atrapalha no mundo da criação, porque criar é um processo incerto. Estou começando a criar ainda, eu não sei se aquilo vai para lá ou vai para cá. Tudo bem que aqui eu não estou inventando. Já existe um modelo. Tem uma certa diferença. Porém, ou eu transformo tudo isso em cálculos de ângulos de retas e ver qual é o volume ou a área desse triângulo e tal, e eu transformo isso numa geometria absurda e não viro um artista, ou eu começo a ativar esse sentimento. E aí é que tá. Na hora que eu tô ativando esse sentimento, muita gente tenta desligar ele porque prefere confiar no certo, que é a matemática. Porque na vida é assim. Você agiu com emoção, com a sua esposa, com a merda. Você tem que ser racional o tempo inteiro. Tô com vontade de melhorar meu carro. Mas aí, de comprar outro. Aí você para. Cara, mas peraí. Eu tô com dinheiro? Tô, mas tá na conta. Numa população que na época que o homem foi para a Lua, era metade da de hoje, era 3,4 bi. Hoje está em 7,8 quase. Dobrou a população dos anos 60 para cá. Então você imagina em 500, 1500 por aí. Era muito menor a população. Então, por mais que existissem as dificuldades, você ia lá, trabalhava assim, conseguia. Hoje, a gente tem muitas coisas que podem fazer a gente vislumbrar carros e um monte de coisas. E se você não for racional, você se ferra. Sai comprando. Então a gente está programado para ser racional. Antes você não tinha um shopping com super coisas, nossa, super legal. Olha esse action figure do não sei o que. Você não tinha isso. Então você conseguia focar no que é importante. Hoje você tem muita distração. Então se você não for racional, você se ferra. Só que a gente é uma coisa só. Então a gente traz toda essa racionalidade para o trabalho. Sim. E a gente tem que aprender a entender e a aceitar. Queira você ou não, aceita que dói menos. A arte, ela é um processo inseguro. Não é inseguro que, eu não sei se eu vou ganhar dinheiro. Não estou levantando essa questão. Esse cotovelo tá aí mesmo? Não sei. Eu só posso achar que é um pouco mais para cá. Mas eu quero ter certeza, deixa eu medir, deixa eu botar atrás. Por quê? Porque quer segurança. Só que aí é que tá. Mas minha intuição é fraca. É melhor ter fraca do que não ter nada. Porque a razão não vai poder te ajudar aqui. Só em algumas coisas. Esse braço é mais girado. Tá quebrado. O osso tá quebrado. Então eu já ajeitei a vista. Agora eu vou ter que pensar e confiar na minha intuição. Então eu começo aqui, aí tentando encontrar um pouco. E eu nunca movo de uma vez só e já tá perfeito. Eu movo um pouquinho, acho que o cotovelo é por ali. Aí conforme vão entrando novos elementos, você vai vendo que... E não, acho que o cotovelo é um pouco mais alto, porque aumentam os elementos de comparação. Tá? Por exemplo, eu estou vendo o modelo meio que de cima, né? Então tem essa complicação. Vou botar como custom 2. Então esse é 1, esse é o 2.
Então, ó, eu já começo a ver agora a parte de baixo do cotovelo. Será que isso é mais alto? Será que isso é mais alto? Qual é a distância daqui para cá? Eu tenho que começar daqui para cá, daqui para cá. Essa divisão aqui, esse X é igual a esse X. Agora está um pouco mais, porque eu tinha mexido. Porque antes não, antes estava completamente diferente. E aí eu começo no acho. É só o que eu tenho. E é o principal combustível para criar arte. É o que a gente tem que desejar, é a incerteza. Que ela é a melhor coisa, a insegurança é a melhor combustível para a arte. Certeza. É a insegurança. A incerteza do... A incerteza, a insegurança, a incerteza. A segurança, a razão, ela é o freio de mão puxado. Entendeu? Porque às vezes você tem que puxar o freio de mão. Vai dar merda, vai bater. Não vai bater? Pode andar. Tem que andar para frente. Então, veja aqui, ó, conforme eu vou tentando encontrar um pouco o posicionamento das coisas antes de praticar o miolo aqui. Sim. No bolso. É. Praticar o miolo. Antes de... Descobrindo tudo sobre nós. Ó, então você vê, tava assim e agora eu já tenho uma forma um pouco mais... Deixa eu só... Agora eu já tenho uma forma um pouco mais pronta, começando a comer miolo, né? comer, começando a comer a sopinha ali pelas beiradas, para depois ir no miolo. Come a beirada e depois o miolo, ó. Então eu começo a perceber esse tipo de coisa. Eu não vou dar todo o bíceps, porque quando eu pincelar para criar ele já ganha um voluminho. Mas eu me preocupo um pouquinho com essas coisas. Ou seja, nesse ângulo, o quanto eu vejo dessa área aqui do tríceps, o quanto eu estou vendo aqui, tá igual? Não. Então estou o tempo inteiro. E o que eu penso num momento como esse? Quando eu tenho que explicar, eu falo, aquela distância e tal. Mas você vai só sentir e mover, sem questionar, como alguém que está programado para fazer aquilo, como alguém que obedece a forma, obedece o que a forma está te pedindo. Certo? De vez em quando eu giro aqui, ó, tá vendo? Vai ficar certinho o bíceps, ó. Sim. Apontado. E é pouco que tá quebrado o braço dele, não é muito. Mas a gente já faz uma... Parece que tá aqui, ó, só botando né, quase um... parece que fez, que girou, mas fez assim, né? Exatamente. Alguém botou um peso aqui pro tá braço, pro músculo girar. Isso, do braço. Isso, exato. Aí o músculo giraria. Exato. E aí, eu preciso ter certeza, não, mas no meio do meu pensamento, apesar de eu não verbalizar, minha vista ela compara essa parte funda aqui, porque a gente tem a silhueta. Quando ela afunda e volta, afunda, a volta. Isso aqui são landmarks, pontos de referência, onde que vem os buracos. Então, onde que eu tenho esse, onde que eu tenho esse? Então, dois landmarks, esse e esse. Quem está mais baixo? Quem está mais alto? Ou estão na mesma reta? Sim, sim. Então, eu estou o tempo inteiro sentindo essas coisas com muita calma, indo mais pela borda do que pelo conteúdo do meio. Esse ponto desce, sobe. Olha a calma, porque se eu começar... Isso aqui sim, durante a minha criação, aí é que tá. Você vai absorver muito anatomia estudando assim. Para quando você for modelar, eu tô modelando, eu olho referências hoje para pegar pontinhos. Mas eu deixo a modelagem vir da minha mente. E a referência me pega alguns pontos. Mas como veio da minha mente? Porque eu copiei absorvendo. E aí quando você for fazer igual você fez aqui, ó, saiu fazendo, já vai ficar num formato bem melhor. Mas nessa mesma velocidade e intuição. Pum, pum. Por isso que o meu estudo ele tá assim. Então parece que tudo que a gente vai modelar é uma coisa muito... E que se você vir algum artista, né, fazendo bíceps aqui, ó. Eu não tô querendo copiar a estátua do lobo. Vamos supor que eu esteja simplesmente modelando. Então eu vou estar aqui, ó. Só que o meu cérebro está usando todo aquele catálogo de referências de coisas que eu já modelei. E ele está guiando completamente, ó, não estou olhando a referência não. Ele está guiando completamente
tudo que eu estou fazendo. Só que para eu ter esse catálogo mental, eu preciso observar melhor. Então eu estou sempre fazendo alguns estudos de observação, tipo One Dynamesh. Eu nunca digo, pronto, minha observação já é boa, agora eu só vou criar a vida inteira. Não, de vez em quando eu volto a fazer uns testes desses. Agora, é importante entender que mesmo quando eu faço assim, num processo, uma modelagem bem fluida, né, bem direto, quando eu estou fazendo um likeness, e isso é um likeness, eu quero que o cara veja, o desenhista, o Alex Horley, olhe e fala, caraca, cara, você transformou meu desenho em 3D. E não fez algo estilo. Então, aí, processo de likeness, eu estou fazendo a Angelina Jolie, tem que ser ela. Sim. Aí não adianta eu só esquecer a referência com a música, não. Aí eu tenho que ir olhando, checando, ponto a ponto. Constatando. Quando eu estou simplesmente fazendo um rosto, eu quero um rosto feminino caucasiano. Mas eu ainda não tenho uma referência exata, não é uma pessoa que existe, eu quero inventar. Se eu quero inventar, ela ainda não existe. Então, ela pode ficar mais assim, mais assado, eu não sei. É o processo que vai fluindo, em intuição, e se eu fizer 10 vezes, cada um vai ser um rosto diferente, porque são caminhos que uma hora vem pra cá, outra hora vem pra cá, é a sua intuição. E aqui, esse processo parece lento, não é... Isso aqui é um action figure baseado numa coisa que existe. A gente vai ter no One Dynamesh exercícios intuitivos, sem nenhuma referência. Olha. Vai ter. Entendeu? Então, eu tô com as coisas planejadinhas. Então, vamos lá. Aí eu começo, aos pouquinhos, vou botar aqui o meu Clay Buildup fraquinho. E eu vou ficar muito entre Clay Buildup Move, um pouco de Demo Standard. E eu começo aqui a sentir distâncias. Ó. Toda vez que eu pincelar, eu vou ver, olha essa distância, olha essa. Tá igual? Olha essa inclinação. Olha isso. Olha essa. Então, olha a inclinação disso, do ombro. Então, estou o tempo inteiro comparando essas coisas e começando a tentar colocá-las num lugar. Só um pouquinho. Eu acho que aqui desce um pouco. Deixa eu botar uma cor cinza um pouquinho. Aquele brancão, ele dá um estoura na tela. Você quase não vê as formas. Então, um tom médio para claro, mas não tão branco, te ajuda. Outra coisa, hein? Outra coisa. Eu estou ouvindo jazz. E aí, minha cabeça está assim. Enquanto eu tô ouvindo, porra de jazz é isso que eu tô ouvindo? É jazz ou é? É isso de jazz, né? Porra é essa? Entendeu? Então existe uma coisa chamada ritmo. Se eu tô fazendo o braço, eu não vou pincelar assim. Cara, eu tô sentindo pra onde a forma tá indo. Olha o direcionamento aqui, ó. Isso aí. Às vezes até quebra um pouquinho, mas eu tô no ritmo. Olha os S's que isso faz. Ou isso aqui seria uma forma assim. Não. Ó. Sinta. Sinta como isso desce. Ó. Na verdade, ó, vem pra cá, esse vem pra cá, vem pra cá. Olha o fluxo. Sabe aquele mapa de correntezas do mar? Sim. Aquelas linhas que vão bem. Você não tem isso aqui na correnteza. Não. Você tem isso, aí vem pra cá, e vai aos poucos mudando. Chega aqui, elas vão se chocando com essa e vão saindo. Aí tem um choque. Ou seja, a forma ela vem seguindo um fluxo. E você não pode pensar nesse fluxo. Essa é a direção. Não, você deixa rolar. Confirma, está na posição 2, que é aquela segunda posição que eu encontrei, né? Que eu achei melhor. E é bom agora botar aquele áudio, né? Respira. Áudio brega. Ó, Áudio brega. o meu Demo Standard também vou deixar mais fraquinho,
Qual é o outro problema que acontece, Douglas? Você tá vendo essa definição, tem um buraco aqui, ó, entre essas duas porções do ombro, medial e anterior. Tem um buraco. Então, como é que a pessoa tenta conquistar esse buraco? Negativo? Boa conquista. Como é que se conquista o buraco? Ele vem aqui, ó, e vai fazendo isso. Ah, pronto, agora eu tenho um buraco. E esqueceu de pensar que, cara, a forma, ela tem suas partes elevadas, mas muita coisa também tem que cavar para ajudar. Senão, eu só adiciono para ter os volumes, daqui a pouco quando você vê aquilo tá passando da cabeça, você tá perdendo o controle. Por quê? Porque essa forma inteira aqui, vamos supor, antebraço, isso é a forma inteira. Para esculpir isso, com certeza, por exemplo, essa parte aqui é funda, eu tenho que cavar para achar ela. E se eu tentar fazer com que isso seja um volume grande, só dando volume grande, ele fica absurdamente grande. Comece a observar que alguns volumes parecem grandes, não porque eles são desse tamanho, mas porque, ok, eles têm um volume, porém, em volta deles também tem uma cavidade, o que faz dele ser grande. Sim. Senão aquilo vira um pão inchado. Sabe esse voluminho aqui, que algumas pessoas têm, mais inchadinho? Então, você olha na referência e, pô, quero fazer. Você bota, daqui a pouco você olha na posição de 3/4, aquela bola assim, você, caraca. Palhaço. E ainda não deu efeito. Na referência parece estar mais no teu. Parece estar menos, mas tá pum, pra fora. E na referência aquilo tá dentro da estrutura. Por quê? Porque esse volume é muito pequeno, é porque embaixo tá fundo. Então ajuda esse volume a estar pra fora. Então tá pra fora, tá pra dentro é uma coisa relativa. Tem que resolver na modelagem se resolve o problema do vizinho, né? Você fala, isso. Deixa eu olhar se o vizinho tá com alguma coisa, porque às vezes você acha que o problema tá no bíceps e não tá no tríceps. Exato. Ou às vezes tá nos dois, né? Aí você mexe um pouquinho Geralmente tá nos dois, né? Tudo bem, que no manequim você tinha que só adicionar. Só que fiquem com o dedo, eu tô modelando com a esquerda aqui, mas esse meu dedinho, ele tá encostado no alt. Ele fica assim, ó. Então faço pra fora, faço pra dentro. Faço um pouquinho pra fora, pra dentro. Eu tô o tempo inteiro cavando, colocando. Porque muita coisa é submersa à estrutura. Ela não pula. Ela tá pra dentro. Então, igual clavícula, muita gente só adiciona. Quando olha o 3/4, tá aquela parede, aquela prateleira. E na verdade, se eu cavo um buraco aqui, eu cavo aqui em cima, ela começa a aparecer. Aí uma vez eu falei, como um paleontólogo, né? Que cava pra achar a ossada do dinossauro. É um processo bem parecido. Aí o nego começou a me sacanear. O paleontólogo, isso foi lá na Eurologia, os alunos zoando. O paleontólogo, Rafa parece um paleontólogo. Aí começaram a zoar, né? Aí o Castro falou uma sacanagem lá, putaria. Não posso falar que hoje na internet putaria é proibido. Né? Ele falou uma coisa que a gente riu demais assim na hora. Foi uma sacada dele. Ó, então começo aqui também, ó. Será que eu tenho que aumentar mais aqui para esse buraco aparecer? Gira, seja mais ativo na peça, menos preguiçoso. Fala que muita gente fica ali. Aí você fala, cara, já girou aqui? É mesmo, tá estranhão. Entendeu? Isso tem que ser. Olhar de cima, olhar de. Isso. Então, aqui, ó, talvez eu afundando, ó, ajude a dar aquele volume do braço que eu quero. E não só botando o volume em si. Se eu quiser completar por estudo o que acontece aqui em cima, mesmo sem ver, eu pego outras referências. Se eu estou numa produção, eu já bloco ali uma peça em cima que é da roupa para dizer, eu não quero ficar vendo esse negócio feio aqui. Não quero me distrair com ele, não quero perder tempo fazendo. Eu tenho prazo. A gente não quer saber se a clavícula lá dentro tá bonita, porque não dá para ver. Porque quando virar tudo um Dynamesh só, ela some. Ela deixa de existir, entendeu? Então você tem que estar o tempo inteiro preocupado com isso. Aí de vez em quando o próprio Dem Standard, ó, me dá algumas marcaçõezinhas, algumas esquetezadas
algumas linhas até mesmo 2D, né, como se fosse, em cima da estrutura, para que eu possa encontrar alguns pontos de referência. E lembrando, o tempo inteiro trabalhando, tentando achar a estrutura como um todo, e o Movable vai me ajudar muito. Eu nem vou puxar essa parte do tríceps agora, porque eu já estou usando simplesmente a intuição e não expliquei ainda. Vou deixar depois. Depois dá um... Ou seja, é isso. De tanto eu copiar assim, observando bem, eu posso fazer um corpo inteiro, um rosto inteiro, sem precisar olhar para nada. Mas é pelo mérito? Não olhei. Não. É para que o negócio ande, eu não fique... Cada pincelada eu tenho que olhar para o lado, aí você não anda. Só que para estudar, funciona isso assim separadinho. Por exemplo, olha o tempo que você vai ficar sentindo isso aqui, essa retinha, essa, o quanto esse é mais baixo que esse, esses dois buracos que eu falei, né, na silhueta. Cara, isso é um processo de absorção mental muito grande. Pode ter certeza que se eu falar, você termina ele inteiro. Depois eu falo, faz um braço desse de novo sem olhar. Vai ficar parecido, você vai pegar esses pontos. Porque isso foi uma coisa que você conviveu minutos com aquilo. Sim, já passou por essa história, né? Não foi só pam, 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 pam. Aí de vez em quando faz assim com a referência, eu dou aquela olhada, não é pra nada. Não, você começa a passar, quando você fala uma história, eu vivi uma história, a história do modelo, né? Tem uma história entre mim e aquele pedacinho, entre mim e aquele triângulozinho. A gente viveu uns minutos juntos, entendeu? Românticos. É isso. E aquilo é importante para o seu cérebro pela quantidade de valor que você deu na hora de observar. Se é importante, memoriza. Exatamente. Entendeu? Se foi compreendido, memoriza. Se eu te falar uma palavra agora em alemão, você não sabe alemão, daqui a 3 dias eu te pergunto, que palavra foi aquela? Você, sei lá, racha. Eu nem lembro. Entendeu? Não lembro. Às vezes não lembra nem que eu falei a palavra. Mas se você tá passando por um problema ali, eu falo uma palavra, explico o significado dela, por que ela veio, por que esse conceito pode te ajudar. Aí grava. A gente ficou um tempo falando com aquilo. Você vai para casa pensando, caraca, que palavra interessante. Então é isso, eu tenho que fazer dessas formas algo que realmente signifiquem para mim alguma coisa. Eu sei, parece um discurso bem depressivo. Mas não é não, é isso aí não, mesmo. Funciona. Entendeu? Então olha lá, eu começo, ó, qual o fluxo disso? Eu vou pincelar assim? Não estou sentindo. Eu estou sentindo que se eu fizer assim, essa forma vem melhor. Eu já afundo aqui, ó, fundo grosso mesmo, porque uma definição não pode vir, a superfície está assim, de repente eu dou um Dam Standard. Aí ela fica assim e faz isso. Isso não é a definição de um músculo para o outro, olhando, por exemplo, nesse ângulo aqui. A forma não vem assim, aí faz assim quebra, e né? vai para cá. Não. Ela faz um morro, vem descendo, pum, faz lá dentro da definição. Vai subindo. Ou seja, tem uma distância grande entre esses dois picos. E não isso aqui, ó. Que aí fica, né? É a conexão, né? 2 picos próximos, não. Então eu posso utilizar... Cara, Clay Buildup, ele é muito bom. O Clay Buildup. Aqui, ó. Ah, mas você está fazendo um mau buracão. Não tem problema, eu estou distanciando volumes, ó. Que funcionam. Depois eu vou colocando, ó, e olha a definição surgindo. Depois eu posso usar um Dam Standard só para marcar um pouco mais esse desenho, ó. E nem é contornando tudo. Às vezes é num pontinho aqui, ó, que eu acho que tá mais. De repente meio que some quase a definição aqui, ó. Ela vem aqui e termina aqui. Você sente que tem algo aqui. O que você faz? Pá! Dá-lhe uma rasgada as montanhas assim inteira. Não. Eu tenho que ir aos poucos, tá? Acrescentando essa informação. Ó, eu vejo que aqui a definição é maior. De repente vou acrescentando em volta. Ó, como é que eu vou achando aos poucos, tá? O que está acontecendo. Olha o pico. Olha o pico. Aí aqui o bíceps, né? Eu tô aqui inventando porque eu já conheço, mas saiba que vamos olhar sempre na anatomia. Que quando você está aprendendo, você precisa
Tem uns segredinhos ali, né, de conexão. Tem, que é bom pegar. Entendeu? Tô na dúvida, faz um pouquinho, espera, depois você para. Quando você vai tomar água, você pega algumas referências. Não pega agora, no meio do processo. Volta para aquilo que a referência já te explica, sabe? Para você não se desconcentrar. Você já não tem noção de como dar aula falando e explicando. Nossa. Cria uma guerra mental muito grande de eu ter que tentar me concentrar numa coisa, mas eu passar a informação. Mas podem ter certeza que vocês quietinhos aí fazendo, a coisa funciona melhor. Olha aqui, ó. Oi? Só um toquinho, ó. Vou até deixar o smooth bem fraquinho, ó. Oi. Olha lá. Boa. Agora eu meio que arrebentei aqui, ó. Aqui quase não tem nada. Tá vendo? Então se tem isso e tem isso, a gente enxerga inteiro. O que é isso aqui? Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando você vê isso aqui? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça quando você vê isso? É uma pirâmide, né? Uma pirâmide. E por que você não viu simplesmente traços? Ah, eu vi 3 traços embaixo, 2 traços... Sim. Porque aquele conjunto, o nosso cérebro... Gestalt. Gestalt, exatamente Gestalt. Que é uma das 3 correntes da psicologia, psicanálise, behaviorismo e Gestalt. Que é muito importante para a arte. E a Gestalt é como a gente compreende as coisas através da visão. E ela tende a agrupar elementos que estão próximos, e se eles formam um grupo que tem um sentido, então vai para tua cabeça o sentido, e não os traços. Exatamente. Vai a pirâmide. E não o cálculo exato. Ah, tô vendo 3 traços. Agora se eu falar, o que você está vendo aqui? Traços. Porque eles não têm conexão, eles estão distantes. Agora, se eles se aproximam e o conjunto deles forma uma coisa, você vê o resultado, você vê algo associado àquela coisa. Então você viu os traços, mas o seu cérebro registrou a pirâmide. Aí na hora de modelar, o que você modela? A pirâmide, não os traços. Isso é lindo, isso é necessário que a gente veja as coisas assim na vida real. Né? Senão não ia olhar para o rosto dele e ver uma barba. Eu ia estar louco, eu tô vendo 400 milhões de fios. A gente vê um grupo, aquilo forma uma coisa única. É importante, mas é importante você não deixar que isso te traia e que você veja os momentos em que aquilo se interrompe e que o seu cérebro preencheu. Então o que eu vou fazer? Já dá preenchido para as pessoas? Não, eu vou confiar que elas também têm a mesma forma de ver do que eu e que elas também são capazes de verem que isso aqui forma uma pirâmide. Então vou dar para elas partido. Sim. E deixar que o cérebro delas complete a forma. Exatamente. Causar a imagem no cérebro dela, né? Eu vou deixar que a imagem cause... Porque se eu der completo, no bom sentido, beleza, ela vai sentir que tem algo estranho. Se ela não é profissional do meio, ela só simplesmente vai sentir, não gostei desse modelo, achei meio esquisito. Entendeu? Agora, quando você dá a forma como ela é na vida real, que ela não é completada, e o cérebro da pessoa completa... Né? Ela fala, é sabor, né? Ela como se estivesse sentindo ela sente o sabor. Ela fala, nossa, isso aí deu um... Uma coisa é você mastigar um alimento, abrir a boca dela e jogar dentro da garganta. Beleza, a comida entrou, ela vai dizer, não é gostosa. Mas se eu pego a comida e deixo ela mastigar, ela passar a linguinha ali enquanto ela está mastigando... Então eu tenho que te dar o chocolate e deixar com que você faça isso. Eu sei que é um exemplo pornográfico. É difícil tirar o pornô de tudo quanto é exemplo que a gente dá na vida. É difícil. Mas é só pra galera entender que é isso, entendeu? E tem que tomar cuidado com essas coisas. Entendeu? A arte é sensorial. Entendeu? Ó, aproximei, achei essa distância grande. Aproximo um pouco. Não sei se está perfeito, mas está um pouco melhor do que estava. Então eu vou aproximando. Meu campo de golfe, né? Jogando a bolinha mais perto do buraco e... Isso. Eu cheguei a dar o exemplo, na última vez que a gente conversou, que se eu preciso jogar uma bola de golfe, então... Começa, não sei se vocês já viram o golfe profissional, a bola é no meio de uma floresta, ela tá lá aqui 1 quilômetro de distância. Então o cara não tá nem de longe, ele sabe onde tá exatamente aquele buraco, mas ele sabe a direção. Tá aqui, ó, na direção, tá vendo essa árvore? Ela tá bem nessa direção. Então ele dá uma porrada gigante naquela direção.
vai acertar no buraco? Impossível, mas ele aproxima, ele chega na região. Lá dentro ele já olha e fala, ó, tá atrás daquela árvore, ele ainda não tá vendo, mas ele já tem uma referência mais precisa, é a árvore. Aí ele já dá uma porrada, já não é uma porrada tão bruta, ela já tem um pouco de cautela, mas ela ainda tem brutalidade para chegar lá, perto daquela árvore. Chegou lá, ele já começa a ver o buraco. Aí ele vê diretamente, ele está ali, ó, tá a 2 metros. Aí ele calcula e dá aquele último tapinha com precisão. Elementos primários, secundários e terciários. É isso aí. Então, olha lá. Ó, esse aqui é fundo. Aí aqui também ele cria uma vinda. E olha como é que isso daqui está inclinado demais. Eu começo a querer quebrar isso. E aí eu te pergunto. Esse pedaço e esse pedaço aqui, você acha que está na mesma proporção? Eu acho que... Dá uma olhada para a peça como um todo. É, eu tô olhando. Daria o mesmo triângulo, Não. vamos dizer? Não O daria. que tem de diferença entre eles? Um tá fino e o outro tá gordo. É. Basicamente isso. Só que eu acho que é a parte de baixo. Quando você começar a construir um pouquinho mais Então, embaixo... O problema é, aí é que tá, o problema é, eu fiz isso muito baixo ou isso aqui que tá muito alto e tá invadindo. Então eu começo, ó, a sentir essas coisas através da comparação com a vizinhança e ver, não, peraí, deixa eu mostrar mais esse cara. É isso aí. Ele aparece mais. Então peraí, ó. E não fica só no ângulo não. Marca alguma coisa no ângulo, mas gira para você pegar um ângulo melhor para fazer aquilo. Olha como é que ele começa a querer aparecer, ó. É, exatamente. Aí tem um bem fininho ali do lado dele, um outro vizinho ali. Esse aqui que você diz? É. Ó, é meio que uma quebra dele mesmo, né? Exatamente isso. Aí Será que eu boto mais volume nele? Não, Talvez, acho né? que sim. Pouquinho. Sim. Mais perto do tríceps. Um pouquinho mais de volume. A luz tá batendo bem ali no... Exato. meio. Então, ó, qual é a inclinação que eu tenho aqui? Qual é a reta que eu tenho aqui? Olha as retas. Eu tô... reta, Não faz isso. Faz, ajeita a mão, muda de direção. Porque se você faz numa só, quando você vê, ó, já arredondou a quina. Não, ó, faço isso, paro. Faço isso, paro. Faço isso, paro. Agora, se eu já vejo tudo e faço isso, ó lá. Ó lá. Não tem como. Quando você vê, você já arredondou demais. Então aqui, ó, eu tô fazendo uma retinha. Eu tô comparando a inclinação dela aqui com ela aqui, ó. Mais curtinha, talvez. Aí vem aqui mais longa. Mais longa e horizontalmente até onde? Até onde ela bateria? Até quase o final, ó. Um pouquinho acima do final que tá aqui, ó. Olha lá, ó. Então eu tô o tempo inteiro comparando essas coisas na minha mente. De novo, isso parece ser muito robótico. Porque eu tô querendo pegar uma coisa que é muito intuitiva e transformar em palavras. Fica pesada a informação. Mas você sentindo e tu comparando e simplesmente fazendo, sem verbalizar, sem jogar palavras em cima para transformar o troço em algo maior do que é, mais pesado, você vai ver que isso é um processo e é bem tranquilo e não é nada mecânico e bruto, não. Pelo contrário. Ó, qual é essa inclinação? Aqui, ó. E aí fazendo, o Douglas, tranquilo, no dia a dia e tal, isso, eu vou te dizer, é bem mais rápido. Não rápido que eu pincelei mais rápido. Mas não tô falando, eu tô fazendo. Quando você vê, já tá o corpo inteiro pronto num dia. Aí você, porra, num dia você já fez corpo, blocou um monte de coisa na indumentária. Velocidade vem daí, gente. Não vem de correr.
ô Douglas, que eu vejo desse espaço. Olha o triângulo aqui. E olha aqui um retângulo. Olha aqui meu triângulo e olha meu retângulo. Eles estão parecidos? Estão parecidos? Não, tá igual. Não. É o mesmo quadrado, é o mesmo triângulo, é a mesma proporção entre eles, é a mesma largura. Não. Então eu percebi que eu preciso ver mais isso. Será que não é uma resolver essa parte aqui? Isso aqui, né? É. Isso, começa uma área que para eu ter certeza exatamente. Eu preciso resolver um vizinho porque ele é o meu ponto de referência. Landmarks, não. Ele é uma referência para mim. O de baixo ele dá a entender, né? Um desenho que tá tudo entrando por baixo daquele músculo, né? E é, né? Ele tá Na verdade, fazendo, todos saem dali do da anatomia. do epicôndilo, só que essa musculatura, esse braquiorradial, ele passa por cima e tampa a origem deles. Eles saem todos daqui, ó. Você No mesmo ponto. Saem todos daqui. Tá Saem todos do osso aqui do epicôndilo. Sim, vai pro... E vão pra mão. Tá. E esse cara tampa o início deles. Então do nada eles começam a sair daqui de baixo. Uhum. Ele é o que conecta no rádio, não? Você não me lembra? Depende, alguns vão pro... Esse aqui, o braquiorradial, ele vai, pega essa parte do braquial e vai até o rádio. Braquiorradial por causa disso. Vendo também. Eu acho que é o cotovelo, na verdade, ali. Um pouquinho. O que eu faço com ele? Você traz ele um pouquinho pra fora, que existe uma planificação ali, ó. Sim. Parece que foi um... Olha a reta. Tem um... Olha a reta. Isso aí. E olha o triângulo negativo que forma aqui. Isso. E como é que eu estava? Tava assim, isso aí. Eu estava inteiro. Blum. Isso. E aqui eu tenho eu tenho quebra, eu tenho uma mudança de direção. A gente está trabalhando com 3D, que é uma coisa que você está ali fazendo, tudo arredonda. Então você tem que forçar a quebra. Sim. No lápis você já desenha com a quebra. Em 3D, na escultura tradicional, você bota a argila e faz assim. Porque está redondo, você botou a massa. Agora eu tenho que cortar para forçar quebras. Então o que ele falou foi perfeito.
eu tenho que ver mudança de direção. Eu vi tanto aqui em cima, então agora vamos cuidar um pouco dessa parte. Vamos mudar essa direção. Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui? Existem umas coisinhas pequenas. Aqui, retinha. Muda a direção. Aí eu tenho um arco. Ou talvez um arco até aqui, chega aqui, muda um pouquinho de direção e tem outra reta. Tá vendo? Como é que eu faço isso? Aqui, ó. Simplesmente eu pego e coloco um voluminho aqui, ó. Quer ver? Um leve volume, ó. Isso. E tiro daqui de cima, você já vai começar a ver... e tiro daqui, ó, com Alt. Olha lá a quebra aqui, ó. Talvez ela seja um pouco mais baixa. Olha ela acontecendo ali, ó. É isso mesmo. Um pouco mais de volume só e... Porque o músculo é feito de fibras. Às vezes é uma fibrinha que faz assim, entra embaixo da outra, aquilo dá uma quebra na silhueta. E é o que acontece na vida real. E quando a gente vai engordando, a gente vai perdendo essas quebras porque a gordura é muito líquida. E o líquido não faz essa quebra. Ele arredonda a forma. Quanto mais musculoso ou mais magro, mais você tem estruturas rígidas, que tem quebras de forma, como o osso, como músculo duro, entendeu? Então é isso que eu quero que as pessoas comecem a ver. Por exemplo, esse buraco, você acha que ele está muito fundo ou ele teria que sair mais do buraco? Ela precisa inchar. O tríceps precisa inchar um pouquinho. Tem que olhar com bastante cuidado. Ó. Esse é o tendão, inclusive. Tava muito fundo ali. Bom, isso eu concordei e achei bonito. Se eu achei que o do cara ficou ruim, é uma área que eu vou mudar. Mas eu achei bonito, eu vou manter. Então tem isso, né? Tipo, funcionou do cara, eu vou pegar e vou jogar isso pro meu cérebro. Porque o mais importante é que o Horley passou anos estudando anatomia, desenvolvendo, treinando. Quando eu pego um modelo dele e faço essa dissecação, eu pego todo aquele trabalho que ele teve de estudo e boto um monte dentro de mim. Sim, você está bebendo da fonte, né? Bebo da fonte dele. Só, o que acontece? É o meu jeito de ver o que ele fez, não necessariamente é exato o que ele fez. Então já está aí a minha interpretação, já não tem como ser uma coisa... mas aí eu vou copiar muito. Não, eu estou copiando o trabalho dele, mas o que vai para minha cabeça de ensinamento foi a minha forma de ver a forma com que ele viu a anatomia. Então, para mim, para o meu cérebro, é apenas algo que tem o meu carimbo e não tem como não ter o meu carimbo, porque foi a minha forma de ver. Sim. E acaba... É uma influência, né? Isso. E tem coisas aqui que o cara colocou, ele nem liga muito. Por exemplo, você vê que esse músculo aqui, que é uma coisa inteira, ele meio que quebrou. Porque é como se fossem as fibras, ó, e umas estivessem mais estouradona que a outra, mais inchada, e ele deu uma quebrada ali. Às vezes aquilo foi sutil, tal, ele nem faz muito. É um exemplo, ele faz. Mas vamos supor que eu gostei, eu achei isso muito maneiro. Eu vou dar muito valor para aquilo, eu vou ficar muito tempo cuidando para ter essa quebra o mais suave possível. Então, se eu dou valor para aquilo, eu estou mostrando para o meu cérebro, cara, isso é muito importante. Então, aquilo fica registrado. E começa em vários modelos que eu fizer desse estilo, automaticamente o meu cérebro vai criando essas quebras e aproveitando. Até mesmo do Happy Accidents, quando eu estou aqui, ó, dando a musculatura, ó, mesmo que se fosse um músculo inteiro, só porque sem querer falhou aqui, eu já aproveito e deixo, ó, uma quebradinha. E aquilo vai ficando orgânico. Porque o meu cérebro começou a achar o quanto aquilo é legal, porque foi algo que eu vi na referência. Aí vamos supor que você já não acha. Aquilo ali foi uma coisa que você só avisou e tal, e não quer isso pro seu trabalho. Então, eu copiei o modelo, você copiou o modelo, mas cada um elegeu coisas diferentes e importantes daquele modelo, e outras coisas em comum também. Sim. E a gente foi montando o que para nossa cabeça é importante. A gente foi dizendo para ele, ó, isso é importante. E aquilo começa a ser usado demais em outros trabalhos.
passar o inflate aqui fraquinho, ó. O que o inflate faz, ó? Ele colide as coisas. Então aqui, ó, colhido um pouco. Aqui eu deixo separado. Olha lá. Dem standard. Tá entendendo por que eu tô deixando separado? Aqui também talvez, ó, aqui, uma separação na definição. Tá entendendo? Sim. Você imagina modelar ele inteiro com esse cuidado. Aí o artista olha e diz, caraca, meu desenho, você apertou algum botão? Na hora, se o cara não entende, ele vai falar, qual programa que você usou, que você pegou meu desenho e transformou em 3 dimensões? Qual foi o programa? O ZBrush, como é que eu faço? Não, é esculpindo mesmo, sério? Qual aplicativo? Tu já me perguntaram. Qual aplicativo que você usa? Esperar ele acabar com a zona. Tá fazendo alguma obra lá. Tá aprontando. Olha esse ângulo, ainda não cuidei. Mas tá. É isso aí. O restante é sentimento mesmo, é olhar no geral. Porque não vai. Isso. Não tem como. De cara você ficou fotografando. Vai fazer o likeness do braço sem ver a obra inteira, né? Mas tá show de bola. As divisões, né, dos objetos estão ali. Isso aqui. Aí você pode de vez em quando brincar, ó. Será? Não é ansiedade, é você querer ver o todo. Sim. Eu posso jogar uma vezinha aqui, desde que aquilo seja uma brincadeira, eu não queira preservá-la. Mas o ombro tá ruim, não, mas eu não vou estragar minha veia. Que veia? Que você levou um segundo fazendo? Entendi. Então não pode ganhar paixão pelas coisinhas. Tudo isso aqui é temporário, porque eu posso decidir que isso é mais fundo. Conforme vão entrando novos elementos, vão entrando mais coisas para comparação. Sim. E aí eu vou criando novas decisões. Mas tá assim bacana, vai. é isso aí, ó. Isso aí. Ó, talvez mais peso aqui também no braço. Aqui, ó. E aqui sobe provavelmente. Olhando daqui. E aí aqui talvez uma pontinha maior aqui. Basta eu fazer isso. Começa a quebrar um pouco a silhueta. Um biquinho maior aqui. Ou seja... Ó, são coisas que... Ó, aqui ele vai ter lá toda a musculatura dele. Se conectando ali embaixo da... Coraco braquial, bíceps. Agora dá uma olhada numa coisa. Acho que eu já parei por aqui. Não sei o que mais exemplo ainda. Nossa, não vamos ver rosto agora não. Você conseguiu agora perceber bem a diferença dele para isso aqui? Muito diferente. Toda é organização mental. Sim. E a forma de como calar a razão, usar a intuição. Agora, olha a diferença do raciocínio. Agora, como é que eu vou fazer esse braço virar o do lobo se ele já tivesse cheio de polígono e cheio de definição? Só no move. Aí, você vai ter esses quadradinhos virarem retângulos. Você vai ter uma forma, uma definição que estava assim, meio zigue-zaguezinho, ela vai começar a fazer um zigue-zague assim, porque alargou. Vai parecer uma foto que você alargou no computador e distorceu. Você vê que está distorcida a forma. Agora aqui, como ele já tinha um braço num volume parecido, só que tá parecido o volume, muito mais do que o início lá do manequim. Mas ainda assim eu deixei o volume mais parecido ainda antes, ó. Aí agora qualquer ajuste que eu faça no volume não vai distorcer, não vai transformar um quadradinho num retângulo. Porque é só isso. E não pegar um musculinho assim e fazer isso para virar o lobo. Imagina você pensar assim no rosto. Você faz uma boca genérica, um olho, depois você vai tentar com um negócio, distâncias tão pequenas, erros de milímetros que já estraga tudo. Então a gente tem que assumir uma nova postura na observação. E aí quando isso aumentar a divisão, peraí, quando isso começa a aumentar a divisão, ó, isso começa a ganhar uma forma melhor. Ó, só estou fazendo um apanhado aqui do que seriam os elementos terciários, só para você ver, enxergar. Não é para fazer agora, mas é para você ver o resultado como que isso chega num lugar. Ó, como é que se eu olho isso aqui por dentro? Quem não estiver vendo por dentro é porque não habilitou Double
que está aqui em Display Properties Double. Eu uso muito isso. Eu pego o brush de pinch com o brush modifier em 0, o brush modifier que está aqui, modifiers, o brush modifier em 0, senão o pinch ele vai apertar, ao mesmo tempo ele vai puxar para fora. Eu só quero que aperte nesse caso. Ó. Eu começo a fazer isso, ó, e não assim, ó. Ah, é assim, ó. Já eu produzindo curva, ó. Não, é reta, larguei. Agora vem outra direção, reta. Olha a quina no meio. Ó, reta, paro. E não isso, ó. Ó como é que já arredondou. Ó, reta. Tuc, 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 tuc. Para. Tuc, muda a direção e já começa a riscar na outra direção. Ó, olha a direção, parei de riscar. Agora já risco nessa direção. Olha as quinas no meio. Olha o efeito. Olha o efeito. Porra. Sua vez. E